Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria lembrar aqui a vocês o curso de Filosofia da Ciência, Introdução à Filosofia da Ciência, que eu vou dar aqui em Colonial Heights, estado da Virgínia, de 3 a 8 de maio. Inscrições pelo telefone 041 9974 4443 com o senhor Eduí. Estão também abertas as inscrições para o curso de inglês para estudantes de filosofia no site www.seminariodefilosofia.org. Este curso é calculado especialmente para facilitar a leitura de textos filosóficos em inglês. Naturalmente, escolhemos textos que são escritos não naquele inglês internacional, inglês de congresso, mas no inglês mais local ou britânico-americano, que oferece certas dificuldades. Então chamamos para isso a professora Margarita Noyes, que tem uma ampla experiência em ensino de inglês para estrangeiros e que também se notabilizou por haver educado seus próprios filhos na base do homeschooling. Agora estão todos na universidade. Vamos ver aqui. Essa semana tem tantas notícias, tem aqui 80 páginas de notícias. Uma antologia da estupidez humana. Cada notícia é pior que a outra. Reflete o estado geral de demência do mundo. Então, aí no Brasil, esse negócio dos decretos dos direitos humanos, que o Lula passou sorrateiramente durante as festas de Natal e Ano Novo, o que já mostra todo o espírito da coisa. Olha, a única coisa que me surpreende nesse episódio é que as pessoas fiquem surpresas e escandalizadas com isso. Porque, para quem tivesse estudado os documentos internos do PT e, sobretudo, as atas do Foro de São Paulo, tudo isso era previsível. Né? As atas do Foro de São Paulo já estão indo aí para o 19º ano, né? E os documentos internos do PT circulam aí há quase 3 décadas. Quem quer que tenha lido este material compreende que isso estava no programa, para ser realizado, naturalmente, com a lentidão característica da nova estratégia do movimento comunista mundial. Que é assim, quando não consegue fazer as coisas todas de uma vez, vai fazendo de pouquinho, disfarçadamente, né? Esperando que o adversário se canse e desista ou esqueça do problema. Porque a grande ilusão desse pessoal da direita é achar que quando eles venceram uma batalha, acabou a guerra. Sempre assim. Quer dizer, não existe resistência sistemática e contínua ao avanço do comunismo na América Latina. Não, existe apenas, vamos dizer, reações esporádicas e de curta duração, mas são mais assim caprichos e esperneios do que uma reação. Por exemplo, essa coisa dos militares, né, que ameaçaram pedir demissão junto com o Nelson Jobim. E, bom, o fato de as Forças Armadas precisarem se esconder atrás de um Nelson Jobim já é um estado calamitoso, porque foi ele que tomou a iniciativa de ameaçar a demissão, e daí os comandantes militares foram atrás. O que mostra, então, que estão, por assim dizer, a reboque de um Nelson Jobim. A situação em si, o próprio modo de reagir, já mostra o estado de subserviência, o estado de fraqueza, de debilidade das Forças Armadas. Né? Agora, quando vem este decreto aí dos direitos humanos,
as pessoas então ficam chocadas, como se fosse uma novidade, porque todos eles acreditam no começo do mandato do Lula, já na eleição de 2002, né, a tônica da conversa era que o Lula mudou, o Lula aderiu ao capitalismo, o Lula evoluiu, etc, etc. Eu lembro quanta gente não brigou comigo por causa disso. Eu disse, olha, vocês estão muito enganados, vocês não sabem como funciona esse movimento comunista. Esses vai e vem, essas concessões táticas são a coisa mais fácil do mundo, eles estão acostumadíssimos a fazer isso. Né? Já está no livro do Lenin, está um passo para trás, para dois para frente. Eles têm mais de 100 anos de experiência nesse tipo de coisa. E, sobretudo, o comunismo é um movimento contínuo. O comunismo está continuamente revendo a sua experiência, examinando, fazendo análise de conjuntura, né? Vendo, tentando, como é que se diz, delinear o quadro todo para ver quais são as peças que devem avançar, quais que devem recuar. Tudo isso aí para eles é uma técnica avançadíssima, é uma ciência. Rapaz, com o outro lado, parece que só vê o noticiário da semana. Né? Quer dizer, os comunistas estão fazendo plano para 50, 60 anos adiante e prosseguindo na aplicação de uma técnica contínua, de uma tática, de uma estratégia contínua. E o pessoal reage assim apenas ao noticiário do dia. Quer dizer, é uma diferença tão patética que não espanta que esse pessoal comunista esteja dominando tudo no Brasil e na América Latina. A culpa disso não é dos comunistas. O comunista está fazendo o serviço dele, meu Deus do céu. Eles sempre estão fazendo o que sempre quiseram fazer. Até estão fazendo com mais lentidão, né, do que normalmente se esperaria. Agora, o outro lado, em vez de tirar vantagem dessa lentidão, que lhes daria o tempo para examinar a situação em profundidade e traçar uma estratégia, não. Quando passa cada ameaça, eles esquecem. Assim, como se, o perigo passou. Agora, por exemplo, estão querendo negociar, né? E o Lula já disse que ele admite negociar a parte relativa às Forças Armadas, quer dizer, punir aqueles pessoal militar dos anos 60 e 70 é menos urgente do que eliminar a propriedade privada no campo. Então ele desiste do primeiro item, desiste temporariamente do primeiro item, porque se você quer acreditar que ele desistiu de uma vez para sempre, é um idiota. Uma pessoa que disser isso merece um tapa na cara. Né? Não, nós vencemos, o Lula recuou. Eu digo, mas você está absolutamente louco. Né? Isso aí é pessoa que tem consciência histórica com prazo de uma semana, 3 dias e meio para frente, 3 dias e meio para trás. Esse é o máximo que esses caras conseguem conceber. E olha, eu estou falando, você vê, enquanto o pessoal da esquerda leva muito a sério os seus intelectuais, né, enche os camaradas de dinheiro e lhes dá de tempo de folga para eles poderem fazer as análises, está o tempo todo analisando conjuntura, né, e sugerindo modificações estratégicas e táticas. O pessoal da direita, sobretudo o nosso empresariado, só quer intelectuais, assim como depois propagandistas. Eles querem contratar gente que escreva bonitinho para fazer propaganda das ideias liberais. E olha, ao longo de todo o tempo que eu participei, por exemplo, do Fórum da Liberdade, que era a melhor iniciativa da direita no Brasil, perdão, aqui os camaradas obrigam você a tomar a vacina da gripe para garantir que você vai ter gripe, entendeu? É para não falhar. Né? Então, o Fórum da Liberdade, então, era a melhor iniciativa, mas, no entanto, nunca passou disso aí, propaganda das ideias liberais. Né? Então, é só isto. Quer dizer, não tem análise de conjuntura, não tem estudo estratégico, não tem estratégia nenhuma. Quer dizer, como é que esperam enfrentar o PT? Então, quando eles começaram com isso, vamos dizer, quando eu já observava isso entre os liberais brasileiros, 15, 20 anos atrás, estava na cara que ao longo do tempo eles iam ter que acabar cedendo mesmo. Porque a ideia deles era uma convivência pacífica com o PT. Eles nunca entenderam que o objetivo do PT não é convivência pacífica. É a total destruição, ou pelo menos subjugação, do adversário. O PT sempre teve por objetivo uma
mudança estrutural do Estado brasileiro que excluísse da política toda oposição possível ao projeto comunista da América Latina. E eles estão realizando isso diante dos olhos de todo mundo. E o pessoal ainda tem medo de confessar o que está acontecendo. Então, quer dizer, com tanta covardia intelectual, aonde que esperam chegar? Como é que podem concorrer com o adversário que já está dominando todo um continente? Então, todos os avisos que eu dei para esse pessoal 15, 20 anos atrás caíram em ouvidos surdos. E agora, onde não há mais a mínima possibilidade de organizar uma resistência firme, você só vê assim, uma reclamaçãozinha aqui e ali, por exemplo, na coluna do Reinaldo Azevedo. Ele faz o que pode, né? Parece um trabalho muito bem feito. Mas o que significa um jornalista dentro do conjunto da mídia que está há 20 anos empenhada em se transformar em instrumento de controle social a serviço dos partidos de esquerda? Eu estive mencionando brevemente a vocês aqui a chamada estratégia da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é uma técnica concebida já nos anos 70 que vai muito além de tudo o que se pode entender por desinformação. Desinformação é você trabalhar uma determinada informação falsa para obter um objetivo tático de curto prazo. A espiral de silêncio, já para funcionar a longuíssimo prazo, moldando de tal maneira a imaginação pública que certos fatos se tornem inconcebíveis para a população, mesmo que eles sejam noticiados. Se você noticia a coisa uma vez, duas vezes, aquilo desaparece. Então, existe um cálculo muito bem feito entre a proporção entre o que você noticia e o que você continua noticiando. Então, por exemplo, suspeitas quanto à ligação do PT com as Farc, as pessoas até mencionam uma vez por ano, mas não tem jornalismo investigativo aí, ninguém vai atrás, então não se repete o assunto. Então, quando você cobra dos jornais essa coisa, diz, olha aqui, nós noticiamos, nós somos pessoas honestas. E bom, você noticiou uma vez num ano. Agora, o tom geral de todas as investigações de corrupção foi sempre poupar o Lula. Então, por isso que o Lula está com 80 nessa questão de confiabilidade. Na verdade, isso não é uma confiabilidade, isso é apenas uma falta de alternativa. E além de não haver lideranças que possam concorrer, poucas lideranças que tem, não são promovidas 1% daquilo que é o Lula. Então, a longo prazo, a situação está absolutamente sob controle e o instrumento de controle é precisamente a mídia. Quando essa política da esquerda, por exemplo, se volta contra a própria mídia, tentando estrangular e controlar, é claro que existe uma reclamaçãozinha aqui ou ali, mas no fundo eles já concordaram com isso. Tanto concordaram que você vê que quando surge uma controvérsia como essa de punir ou não punir os famosos torturadores dos anos 60 e 70, a posição geral da intelectualidade, dos formadores de opinião, é a favor de punir, porque o argumento é sempre assim. Eu li artigos do Hélio Schwartzman e do aquele cineasta, o Silvio Tendler, né? Que é um sujeito pelo qual tem um desprezo pessoal
ilimitado, cada conduta dele num episódio que eu assisti, que não vem ao caso agora. O argumento dos dois é o seguinte: não, por um lado, o pessoal da esquerda estava reagindo contra o regime político, ao passo que o pessoal militar e policial estava agindo como agentes, na posição de agentes do Estado, então tinha uma certa responsabilidade sobre a segurança dos seus prisioneiros, eles não podiam cometer ilegalidades. Então, esse argumento é baseado na ideia, na concepção da guerra assimétrica. Consiste em atribuir o peso de todos os deveres legais e morais ao adversário e a si próprio todos os direitos e todas as facilidades. Quando você vai examinar com direito, você vê que esse pessoal terrorista tinha tribunais, eles julgavam as pessoas e condenavam à morte, inclusive seus próprios militantes. O Reinaldo Azevedo acabou de dar uma lista de 10 aqui, camaradas que eram militantes de esquerda, que foram condenados à morte pelos tribunais revolucionários. Ora, se o sujeito constitui um tribunal revolucionário, julga e condena as pessoas à morte, ele também está agindo como agente do Estado. Então, a responsabilidade dele é exatamente a mesma. Também, sem contar o fato de que alguns desses eram não apenas formalmente, vamos dizer, não apenas estruturalmente, mas oficialmente agentes do Estado estrangeiro, que é Cuba. O Zé Dirceu era um membro do Serviço Secreto Militar cubano. Então, era um agente do Estado cubano. E esses outros que estavam no Brasil eram agentes do Estado que eles mesmos estavam constituindo e que instituía tribunais, julgava e condenava pessoas. Então, qual é a diferença entre uns e outros? Não tem nenhuma. E agora, a ideia da guerra assimétrica, ela está entrou tão profundamente na alma das pessoas que se tornou um modo natural de pensar. Eles acham que isso é justo. Por exemplo, o Silvio Tender fica chorando lá que, quando ele foi para o Chile, né, a mãe dele foi presa e interrogada, não sei onde, portanto foi humilhada, e ele usando isso para justificar que tem que punir os torturadores. Aqui, minha gente, eu fui preso e interrogado, fiquei preso 6 horas na Academia de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Daí, depois veio um tenente japonês me interrogar, interrogou, mandou para casa. Isso foi tudo. Então eu também sou vítima da ditadura. Né? Claro que na hora eu fiquei com medo. E me senti humilhado. Eu queria ir embora para casa, não podia. Estava lá preso numa sala, não podia sair. E ninguém me dando satisfação do porquê que eu estava lá. Aliás, até eu sabia. Eles é que não sabiam. Então, eu tinha promovido uma agitação lá dentro da academia de polícia. Eles me pegaram com a boca na botija, até foram muito tolerantes, simplesmente mandaram para casa, me chamaram de idiota, mandaram para casa. Então, por causa disso, eu poderia hoje estar pedindo indenização, fazendo choradeira. O seu Silvio Tender, no qual ninguém tocou num fio de cabelo dele, apenas fugiu e deixou a mãe aí para defender, se escondeu atrás da mãe, a mãe foi presa no lugar dele e ele ainda está reclamando. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém na linha aí? Alô? Olá, vô. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Aqui é o Daniel de São Paulo. Tudo bem? Daniel, tudo bem. Um pouco sobre como... Eu comprei um livro recentemente, não sei se você conhece o Jorge Caldeira. Sim. O Reinaldo Azevedo indicou lá no blog dele, lá História do Brasil com Empreendedores, né? Que o Jorge Caldeira tenta desconstruir o mito aí do Caio Prado Júnior, né? E eu não sei se o senhor já viu, deu uma olhada nesse livro. Como é que chama o livro? História do Brasil com Empreendedores. Aham. E no fundo a argumentação dele é que não tem nada de marxismo, Caio Prado, e que na verdade os principais conceitos dele, né, o latifúndio, o sentido da colonização, na verdade são categorias que ele traz do Oliveira Viana, né, de uma tradição
do corporativismo, né? E aí ele tem uma série de passagens onde ele fica fazendo associação do corporativismo e Aristóteles, a teoria de Estado de Aristóteles, né? E eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso, né? O Prado Júnior dizendo que ele não é marxista, isso aí um comunista pode fazer. Olha, por isso que o liberalismo no Brasil não vai para frente, tá entendendo? Eu conheço o Jorge Caldeira, até um sujeito inteligente, mas esse pessoal é fraco. O Caio Prado Júnior, por menos que conhecesse marxismo, conhecia mais do que o Jorge Caldeira. Tá certo? E ele teve ele usar um ou outro conceito de fora do marxismo, mas você vai acusar ele do pecado de não ser suficientemente marxista? Isso é crítica que um liberal faça, porra. O que é isso? É sempre essa ilusão que o liberal tem de que ele vai dividir o adversário. Eles faz 40 anos que estão tentando isso, né? Quer dizer, tentando se fazer de mais esquerdista do que o comunista, para ver se divide os comunistas. Que estupidez! Eu não quero nem saber desse livro, eu não quero mais ouvir essa conversa. Eu já estou com 62 anos, meu saco já estourou, já costurei várias vezes, tá entendendo? Né? Já fiz uma prótese aqui, coloquei um saco de borracha para poder estender, tá, né? E não aguento mais. Eu não aguento mais liberal brasileiro. É pessoal fraco, molenga, fraco intelectualmente, fraco moralmente, tá certo? É gente que não merece 2 minutos de atenção. E são culpados do Brasil ter chegado nesse ponto. São culpados porque eu os avisei de tudo, com 20 anos de antecedência. Avisei, tracei o caminho, o que era para fazer, não quiseram ouvir porque são orgulhosos, imbecis. No Brasil, qualquer sujeito tem um pouquinho de dinheiro no bolso, que ele herdou do pai, acha que sabe tudo. Não tem respeito pelo conhecimento. Agora, quer intelectuais para escrever o que ele manda. Empresário no Brasil contrata intelectual para escrever o que ele manda. Não tinha um sujeito que me ofereceu dinheiro para escrever em favor do PFL, pô, que eu mandei enfiar no cu? Hã? Eles gostam de intelectual do aluguel. Eles gostam assim de menininho que faz propaganda liberal. Agora, quando vai fazer uma análise séria, científica, para salvar a vida dos filha da puta, tá certo? Eles não gostam. Você tá entendendo? É como o sujeito que vai no médico, diz aqui, doutor, vim aqui para o senhor me prescrever tal e tal remédio. Né? Daí o médico diz, mas meu amigo, nem examinou o senhor, não interessa, eu que estou pagando. Essa mentalidade do empresariado brasileiro, essa mentalidade dos liberais. Por isso tá entendendo? Esse pessoal não é sério. O pessoal liberal brasileiro não é sério. Mas o que me incomodou no livro foi essa associação que ele faz de Aristóteles com o corporativismo, essa tradição. Claro que alguém lá em cima de Aristóteles, pô, sabe aquele negócio? Nessutor ultra crepidam, não vá o sapateiro além da chinela. Você achava de uma fundamento aristotélico do corporativismo e puta que pariu. Então, mas e ele faz uma digressão grande sobre isso, né? Ele tenta fazer um resumo da teoria política de Aristóteles. O intelectual brasileiro não existe, rapaz. Isso é uma palhaçada. Debate ideias no Brasil. Porra, esse pessoal está 30 anos atrasado. 30. Por quê? Eles só leem jornal, meu Deus do céu. Eles não sabem o que é um negócio chamado fonte primária. Eu, há 20 anos, tudo que eu digo sobre PT e partidos de esquerda é tudo baseado em fonte primária nos documentos internos desses partidos. O pessoal não lê isso. Eles leem o Estadão, leem a Folha e fazem análise baseada nisso. Não vai, assim não vai, porra. Não tem mais paciência com essa gente, tá entendendo? Eu acho que daqui por dentro, o que quer que aconteça de mal para a chamada direita brasileira, que não tem nem coragem de se chamar direita, é merecido. É merecido querer ajudar esses camaradas, que nem querer ajudar um suicídio. O cara está tentando se jogar de cima do prédio, você vai lá segurar o cara, ele vai pular e vai te levar junto, porra. Então, vocês querem perder a briga? Percam, tá certo? Pega o seu orgulho, a sua empáfia, o seu dinheiro, tudo, vão todos à merda, tá entendendo? O Brasil vai virar comunista mesmo, porque com uma direita como essa, vai... Para ficar do lado da esquerda não dá, tá certo? Mas
Eu acho realmente que, do ponto de vista intelectual, a esquerda no Brasil até tem mais dignidade do que a direita. E o pessoal todo não entendeu. Só tinha no Brasil tinha um sujeito estudando as coisas seriamente, que era eu. O resto era só palpite jornalístico, porra. Agora, prefere ouvir palpiteiro. No Brasil, agora o pessoal está dando ouvido a Rodrigo Constantino, que escreve 2 ou 3 coisinhas a favor do liberalismo. O pessoal leva isso a sério. Pelo amor de Deus. Bom, vamos em frente. Olha, aqui tem umas notícias muito interessantes, né? O senador, né, da North Carolina, R.C. Souls, que é um dos líderes da campanha pelo desarmamento civil, é um desarmamentista radical, entrou 2 ladrões na casa dele, sabe o que ele fez? Passou fogo nos 2. Um fugiu, o outro está no hospital. Quer dizer, desarmamentismo no cu dos outros, né, senador? É sempre assim. É sempre assim. Você pega todo esse desarmamentista brasileiro, eles têm não só arma em casa, como tem guarda-costas armado também. Você chega lá, o cara tem um metralhadora Uzi, né? Uma pistola Glock, um Taurus 45, tem tudo lá dentro. Ele não quer que você tenha, pô. Aqui, ó, era o Souza. Né? Então, esse negócio, como dizer, a manja de batom na cueca. Como é que você vai explicar uma porra dessa, né? Peraí, tem mais outro telefonema aí. Quem é? Tô aqui Alô? esperando. Alô? Alô? Olavo? Eu? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Olha, eu sou Nanda, eu tô falando de Portugal. E eu queria botar assim, uma questão que é cultural. Se você achar relevante comentar, tudo bem. É o seguinte, lançaram um documentário do Wilson Simonal, né? Já tem um certo tempo, não sei, não vi. Vi o trailer e, de acordo com aquilo que aconteceu, do fato dele ser considerado um delator, isso se espalhou durante várias gerações. Inclusive, meu próprio pai disseminava isso. E eu nunca nem me interessei em ouvir a voz do cara. Sei que ele era um cara, assim, pronto, que agitava as massas e tal. E agora com essa coisa da moda, né, dele estar aí em voga, fui escutar realmente uma bela voz e o cara nunca mais se levantou, né, de acordo com essa praga que jogaram. E queria saber um pouco de... Que se ele delatou terrorista, fez ele muito bem. Cumpriu o seu dever. Você está entendendo? Agora, se depois a polícia abusou das suas prerrogativas, certo? E cometeu crimes contra o cara, isso é outro problema. Tá certo? Ele não é responsável pelo que a polícia faz, mas delatar terroristas é obrigação moral de todo cidadão brasileiro. Ele fez o que tinha que fazer. Tá certo? Agora, no Brasil isso é pecado. É pecado, quer dizer, você tem que... A ideia lá é o seguinte: os terroristas têm toda a razão, eles são intocáveis, eles são santos, eles não podem ser investigados, não podem ser averiguados, não pode ser nada. Tem que encher os bolsos deles de dinheiro. Do dinheiro suado do trabalhador. O Brasil tem tudo pro bolso deles por causa dos crimes que eles fizeram. Inclusive de matar seus próprios companheiros. Ou de matar um prisioneiro, né, como o Lamarca matou, esmigalhando a cabeça do sujeito acoronhado. Tem que ser premiado por isso. Agora, as vítimas que foram explodidas, que voaram em pedaços, um morreu, outro perdeu a perna, as vítimas nunca vão receber nada. Quer dizer, a coisa de um maniqueísmo tão grosseiro, né? Todo o bem está de um lado, todo o mal está do outro, que não dá nem para conversar. Agora, esses camaradas são absolutamente fanáticos, eles são psicopatas. A marca característica do psicopata é a incapacidade de se identificar com o sentimento alheio. Só eles têm sentimento. Eles são sempre as vítimas, são sempre os coitadinhos, e os outros são sempre os malvados, não importando o que fazem. Quer dizer, o mal e o bem já não se mede pelos atos, se mede pela autoimagem do cara. Né? Se ele tem uma autoimagem esquerdista, ele está santificado. E se ele tem uma autoimagem direitista, ele é o condenado do diabo. Assim não dá, pô. Tem que restaurar assim, a dignidade aí do Wilson Simonal.
Mesmo não defendendo, dizendo que ele não foi delator, ao contrário, foi delator sim e fez muito bem. Eu me arrependo, eu podia ter delatado gente naquela época, não fiz. Não fiz porque eu ainda me sentia comprometido, embora não fosse mais da esquerda, sentia comprometido por amizade. Então eu, por amizade, eu estava acobertando criminosos. Né? Escondi gente em casa. Né? Gente estava sendo perseguida pela polícia, devia ter entregado. Se fosse hoje, entregaria. Corri risco por causa desses filhos das putas. Né? Escondi, camarada, tinha lá, não vou dar o nome agora, mas o sujeito que estava estocando bomba desde 65. Né? Fui esconder a bomba com o filho da puta. Hoje, delataria. Né? Mas naquela época eu estava chantageado moralmente pela amizade dos caras. Né? É uma vergonha para mim. Eu me arrependo profundamente disso. E estou até hoje tentando me limpar da merda que fiz naquela época. Ó, não matei ninguém, não soltei bomba em parte alguma, tá? Mas ajudei, escondi, menti por causa dos caras. Devia ter entregue todo mundo. Eu, nos anos 67, 68, só a lista dos meus conhecidos, se entregasse, acabava com a guerrilha em um dia. E isso esteve na minha mão e eu não fiz. Mas agora... Então, obrigado pela colaboração aí. Muito bem. Agora aqui, o Ordes dele publica uma lista dos principais ataques ao cristianismo, mas fala só dos ataques ao cristianismo só fiz aqui nos Estados Unidos, que é como esse decreto dos crimes de ódio, etc, etc, etc. Ora, de fato, a situação aqui para os cristãos não está muito boa, mas quando você vê a coisa pelo mundo, olha aqui, chegou o relatório do Vaticano, só de missionários católicos morreram 30 no ano passado. Agora, aqui está ataque à igreja copta no Egito. Mas se você for ver, pastor protestante, missionário protestante, vou somar tudo, dá umas 100 pessoas por ano. Mas isso eu não estou falando dos fiéis. Estou falando só dos pastores e missionários, pastores e missionários. Vai dar 100 por ano. Fiéis, então a coisa vai para 2.000, 3.000. Quer dizer, está aberta a temporada de caça ao cristianismo. Ao mesmo tempo, veja, vocês que adoram tanto as religiões não cristãs, veja aqui. O jornal Telegraph de Londres informa que os sacrifícios humanos estão na moda agora em Uganda. Estão dando um crescimento. Eles estão cada vez procurando mais gente. Eles gostam tudo de pegar os albinos, já que os albinos são amaldiçoados. Né? Então vai lá, faz o sacrifício. É exatamente como faziam os astecas e incas. Né? E tem gente que acha isso lindo. E diz, não, são manifestações culturais. Né? É cultural, caralho, pô. O que é isso? Quando é que vão tolerar uma coisa dessa? Não viram esse caso do menino aí que botaram 40 agulhas lá no corpo dele? O mundo inteiro, no mundo inteiro, se informa que isso foi feito num ritual de candomblé. No Brasil, não. Eles usam eufemismos. Porque você não pode atacar as religiões afro. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Olha, essas religiões afro só fizeram mal para africano. Tá certo? Porque assim, o mais forte pega o mais fraco e sacrifica. Tá certo? E você vê, aqui nos Estados Unidos, os negros tiveram a inteligência de se converter todo ao cristianismo. E vai ver aqui, 80% dos pastores protestantes é tudo preto. E com isso, eles se promoveram socialmente. Quem foi o grande líder deles? Martin Luther King. Era um pai de santo? Não. Era um pastor protestante. O negócio aqui tá bravo, gente. Um minutinho. Agora, o Obama pegou aqui vários satélites da CIA que estavam espionando terroristas
e mandou desviar. E agora os satélites vão observar os ursos polares. O gelo lá está derretendo, os ursos estão afogando, né, coisa que não está acontecendo absolutamente. A calota polar está aumentando, mas alguém disse para o Obama que os ursos estão em risco. E então desviou os satélites preocupado com o problema dos ursos. Quer dizer, você vai dizer que o sujeito faz isso porque é burro? Não, não é possível. Ele faz isso porque ele é muito inteligente. Ele se faz de burro. É assim como o Lula também. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Sim. Olavo. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se você ficou sabendo que o Sendero Luminoso do Peru vai fundar um partido político agora, era uma ex-guerrilha comunista assassina do Peru. Mas esse é o plano a longo prazo. O plano é como você tinha falado, que as Farc um dia poderia vir se tornar um partido. É o que está acontecendo agora no Peru. Mas é o programa do Foro de São Paulo. Todas as organizações criminosas virarão partidos políticos e serão todas aceitas, né? E virarão governantes dos seus respectivos países, serão premiados por todos os crimes que cometeram. E tem gente na dita direita que aceita isso. Você vê, o próprio governo militar nunca fez nada, nunca abriu a boca contra o comunismo, só abria contra a violência. Né? Quer dizer, que o sujeito não cometa violência, ele pode fazer o que quiser. Agora, você veja que o que realmente nos prejudicou não foi a guerrilha. A guerrilha não fez nada para ninguém. A guerrilha era um bando de louco. Agora, a guerrilha serviu de boi de piranha. Quer dizer, enquanto o governo ia atrás da guerrilha, o Partido Comunista se organizava na base da estratégia gramsciana, ocupava todas as universidades, ocupava todos os postos na mídia, mediante, vamos dizer, aquelas técnicas de boicote que eles são tão hábeis em praticar, e esses hoje estão ganhando. Então agora querem fazer a mesma coisa na escala da América Latina inteira e vão fazer. Eu li um livro aqui, chama Os 7 Chefes do Império Soviético, né? Derrotar o comunismo. O comunismo não pode ser derrotado, ele só pode ser destruído ou nada. Ou você destrói o movimento comunista, ou ele vai acabar com você. Derrotá-lo não é possível. Concorrer com ele em eleições não é possível. A mentalidade revolucionária tem que ser extirpada do mundo. Tem que haver, vamos dizer, um esclarecimento tão profundo, tão vasto, que mostra o caráter criminoso dessas pessoas, que as criminalize, que as exclua dos meios sociais decentes, de modo a eliminar a possibilidade dessas ideologias voltarem a aparecer e crescer sob quaisquer disfarces. Sei. Você vê que na Polônia, que sabe o que é comunismo, que viveram o comunismo, acabam de proibir o uso de qualquer símbolo comunista. É o que tem que fazer. Que nem na Romênia, né? Como é? Na Romênia também fizeram isso. Não sei, na Romênia está sabendo. Se fizeram muito bem. E eu queria abordar... O PCdoB, o Partido Maoísta. Como é que pode ter um partido maoísta, meu Deus do céu? É a mesma coisa que ter um partido nazista. Quer dizer, um partido Exatamente. Como é que ele pode permitir que isso exista e querer concorrer com eles em eleição? Exatamente. Isso é a mesma coisa, porque se você entra em casa, tem lá um bandido estuprando sua filha, e você sente que ele discute o Código Penal com o cara, tá entendendo? É a mesma coisa. Essa gente tem que o que eles querem fazer agora naquele Direitos Humanos, o fazendeiro discutir com o invasor. Mas, não, é pior, o invasor que vai julgar a questão. O sujeito invade e em seguida ele é chamado para compor, né? Na comissão que discutir o assunto. É que nem o soviete da ex-União Soviética. E daí você faz uma comissão de raposa para julgar o assunto, porra. E você viu os outros artigos do programa? O tratamento preferencial de bissexual, trans, homo e travesti no serviço público
de saúde? Mas é uma injustiça, porque, diga, e os sadomasoquistas não têm direito à representação? E os caras que tenta dar... o sexo bestial, o sujeito que gosta de transar com cabrito, com jumenta. Ele já falou, diz que tem saudade do tempo em que os meninos comiam as jumentas. Então eu acho também que aqueles que apreciam sexo com jumenta também têm a sua representação, junto com a digníssima. Isso é, com a jumenta. Isso aqui é uma loucura absurda, assim. Os caras que gostam de comer cocô, por que não vão ter representação no parlamento e nos ministérios? O Vanucci se demonstrou um cara muito louco. Olavo? Loucura, evidentemente. Agora as pessoas estão perdendo o simples fato de haver um movimento político baseado em fantasia sexual, em desejo sexual, é uma coisa louca. Tinha outro artigo que era a legalização da prostituição nos direitos trabalhistas, né? Olha aqui, nós temos que fundar o Partido dos Masturbadores, o Partido dos Sadomasoquistas, o Partido dos Bestiais, o Partido dos Coprófilos. Tem cada preferência sexual, por mais extravagante que seja, tem que estar democraticamente representada. Tá certo? E daí, junto, portanto, com os seus companheiros ou companheiras de cama. Vai lá o sujeito, né, na recepção presidencial do ministério, vai ele e o porco espinho, com o qual ele se apaixonou e que é a sua digníssima esposa. Você veja, aquele negócio de casamento gay, meu filho, no tempo do Império Romano existia casamento gay. Calígula mandava capar os rapazinhos para transformá-los em suas noivas. Só que o próprio Calígula que fazia isso, que era imperador, ele sabia que era uma paródia. Agora eles estão pegando essa paródia, sabendo que é paródia, e querendo nos impor como lei. E a gente não percebe que está lidando com um psicopata. Uma coisa é o sujeito ter uma preferência sexual, como todo mundo pode. Olha, tem um cara que gosta de futebol de botão, tá certo? O outro gosta de esportes radicais. Também na fantasia humana não acaba. Você pode gostar de milhões de coisas. Agora, transformar isso em lei, querer impor isso aos outros, isso é coisa de psicopata, evidentemente. E agora, aqui também me chega a notícia de que o Ministério Público de Honduras está montando um processo lá contra os militares que diz que expatriaram os Zelaya. Na verdade, não expatriaram coisíssima nenhuma. Eles têm ordem de prender os Zelaya. Chegar na hora, ficar com dó do cara e deixar ele fugir. Ele fugiu porque quis. Não foi expatriado de maneira alguma. Mas, como a turma da esquerda perdeu no confronto entre os organismos internacionais e o governo de Honduras, e depois perdeu também na eleição, agora eles partiram para o plano B. Qual é o plano B? É a estratégia lenta. No conjunto, eles perderam. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pegar um por um dos nossos inimigos e, no curso de apenas 40 ou 50 anos, acabarão com todos. Que é o que eles fizeram no Brasil. A guerrilha perdeu? Bom, tudo bem. Daí você passa 40 ou 50 anos perseguindo um por um, até destruir todos. Como o outro lado não tem nenhuma organização e nenhuma estratégia contínua, o partido acaba vencendo pela simples continuidade. Aquele que continua batendo sempre acaba ganhando, porra. Mesmo que bata pouquinho, né, você continua batendo um pouquinho. O outro te deu uma porrada e derrubou no chão. Daí você vai lá e começa a dar um soquinho nele. Né, mas não para. Chega um dia o sujeito cai. Então é assim. Eles vão dizer, no confronto direto, esse pessoal comunista nunca foi muito bom, não. Mas nesse negócio de continuidade, de ficar roendo pelas beiradas, eles são magistrais. Agora estão, perderam a briga em Honduras, vão começar a roer pelas beiradas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Olha aqui, sai um artigo do Newsmax que eu recomendaria para vocês. O autor é o Arnaud de Boschgrave. Ele diz o seguinte, ele diz que o pessoal está procurando o Al-Qaeda no Afeganistão, mas o Al-Qaeda está no Iêmen.
Eu acho que é exatamente por causa disso que eles estão procurando o Afeganistão. Eles não querem, mas está na cara que o governo Obama não quer fazer nada contra os terroristas. Por exemplo, agora apareceu aqui um relatório de outros oficiais de segurança sabiam do sujeito que estava naquele voo, né, com a bomba ali no meio das pernas. Deve ter sido inspirado no Brasil, porque ele transporta dinheiro na cueca. Eu falei, você pode transportar dinheiro para ele poder transportar uma bombinha também. Né? Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, boa noite. Boa noite. Olá, tá me ouvindo? Perfeitamente. Quem fala aqui é Marcos, de Porto Alegre. Ouvindo eu não estou falando. Bom, então eu vou te fazer uma pergunta, tá? Bom, eu posso falar pelo menos. Não, é o seguinte, eu acho que o senhor já sabe o que aconteceu ontem no Haiti, né, do terremoto, né? Sim. Sim, bom, o que chega lá de notícias não é nada bom, na verdade. E sempre vem à tona aquela questão do, por que isso aconteceu, essas coisas, né, essas grandes tragédias que levam tantas pessoas à morte e acabam com tantas famílias, tantas vidas e tudo mais, né? E eu estava relembrando esses tempos sobre essas, que muitas vezes também o senhor já falou, sobre aquelas aparições da Virgem Maria, né? De que ela fala e que ela comenta em várias ocasiões, não com essas palavras, mas dessa forma o seguinte, por exemplo, que se as pessoas se afastarem do meu filho Jesus Cristo, o braço dele se soltará. Parece que isso é um castigo, mas não seria no caso que o homem está desistindo da misericórdia divina e isso poderia, entre aspas, explicar essas grandes tragédias que acontecem nos últimos anos? Olha, sinceramente, eu não sou um cara muito bom para penetrar os desígnios, né, da inteligência divina. Eu não tenho muita capacidade para claro, isso. Mas o que se pode dizer sobre isso daí? Mas quando é dada uma indicação muito precisa, muito formal, olha, se não fizer tal coisa, vai acontecer tal outra, e tal outra acontece exatamente tal e qual, aí não tem como escapar. Tá certo? Eu aqui no caso da aparição de Fátima, quando ela diz, olha, se não fizer tais quais coisas, daqui tanto tempo vai ter uma outra guerra, que será anunciada por um fenômeno astronômico estranho na Europa. E de fato a coisa aconteceu. Foi um fenômeno muito estranho, umas luzes esquisitíssimas no céu de Paris, e uma semana depois estoura a guerra. Aí não tem, aí como a banha matou na cueca, meu filho, não tem como esconder. Agora, mesmo assim, tem gente até dentro da própria igreja que quer esconder. Né? Então, agora, eu não sei se nesse caso do Haiti, como é que podemos explicar. Eu não sei de nenhuma profecia que tivesse anunciado isso. Então, quando a coisa acontece sem aviso, né, eu acho que não há uma intenção específica da providência nesse caso. Não, mas que existem várias situações em que existe uma espécie de alerta para o mundo. Eu não estou falando especificamente neste caso, eu peguei isso como exemplo, porque já estão falando até em 100 mil mortos, até mais, que é um absurdo, né? É uma matança geral. Então, assim, parece uma espécie de sinal dos tempos, isso que eu pensei. Então, na questão seguinte de que o homem, salvação de Deus, estaria, digamos, se deixando levar pelos eventos sem ter por onde navegar, vamos dizer assim, né? Sem ter o norte de orientação. Só que as pessoas veem isso como um castigo e não como uma... Eu acho que o raciocínio ele não está errado. Você pode associar uma coisa com a outra, né? Porém, como houve uma profecia explícita com relação a esse caso, então nós sempre vamos ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Né? Mas nos casos em que houve profecia, e eles são muitos, não tem como negar. Tá certo, então. Obrigado. Tá bom, Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Tem mais alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô, é Nilson? Alô, é Nilson? Oi, Nilson. Tudo bem? É do Rio. Eu queria fazer uma pergunta análoga à questão do tabagismo. Eu queria saber se o controle da alimentação para evitar o excesso de gordura corporal também não faz diferença para a saúde humana. Olha, na verdade é o seguinte, você já ouviu falar de um treco chamado Códex Alimentários? Que vai uniformizar a alimentação no mundo inteiro? Não, o senhor pode falar sobre isso?
Posso? Então, o Códex Alimentares vai forçar a ingestão de hormônios femininos pela população mundial inteira. E o pessoal está preocupado se o sujeito fumou, está comendo macarrão demais. Ah, meu Deus do céu. Aqui eu já falei para vocês, a dose de testosterona média da população baixou 50%, graças ao consumo de soja. Nos anos 60, todo mundo dizia que, não, você para de comer bife, coma soja. O pessoal que comeu soja está tudo broxa já. Agora, quando baixa testosterona, não é que você fica... Né? Você não fica viado, mas você fica burro, você está entendendo? Então, tudo isso está acontecendo graças a esse pessoal que promete nos proteger contra doenças. E a melhor coisa é a seguinte, quando tu fica doente, tu procura um médico da sua confiança. Se ele não te curar, você procura outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Né? E nunca acredite nessas autoridades mundiais da saúde. Eu estou falando negócio da gripe, isso aqui não é brincadeira. Para entrar aqui nos Estados Unidos, tem que tomar vacina de gripe. Nunca mais parei de ter gripe, porra. É verdade que o clima aqui é muito pior. Mas antes não era assim. Então, e agora, esse negócio dessa vacina da gripe suína, que junto vem o vírus da gripe aviária e está matando gente pra caramba. Então, olha, essas advertências médicas, não coma isso, não faça aquilo, eu quero que eles todos vão lamber sabão, você está entendendo? Eu acho que assim, a medicalização da sociedade mata mais gente do que qualquer doença. Vamos dizer, a classe médica não deve ter autoridade para legislar sobre a sociedade. É verdade. O Lenin já dizia que a medicina era o keystone do comunismo, não é? Mas exatamente. A medicina é um instrumento de controle social temível. Uhum. Olha, eu fui editor de revista médica durante 8 anos. Eu conhecia a classe médica de São Paulo, os caras mais importantes. Olha, de cada 100 que eu conhecia, tinha um bem intencionado. Um. O resto é tudo, ó, digo, não digo que fosse picareta praticando, mas a mentalidade era de picareta. De vez em quando encontrava o Carlos da Silva Lacarde, encontrava o Domingos Miguel Minervino, São Carlos Armando de Moura Ribeiro. Tinha uns caras ficando notáveis, que eram um homem de ciência totalmente devotado mesmo. Entendeu? Mas a maioria não era assim, não, era picaretagem. Revista, publicação médica, era assim, saía direto do laboratório, só nós queremos vender tal remédio, então você faz. Enche aí, intoxica os médicos de artigos sobre essa doença, recomendando essa substância. Não podia dar o nome comercial, mas dava, né, a substância. Então ia a classe médica inteira atrás daquela substância. Sempre foi assim, picaretagem brava. O senhor já ouviu falar de uma substância que estão dando para as crianças chamada Ritalin? Já. É para hiperatividade, segundo dizem. Isso aí faz um mal desgraçado. É. Aqui, se você for ver o dano que os remédios que eles chamam aqui prescription, né, que é o remédio que tem que ter a assinatura do médico, estão matando mais gente do que as drogas, porra. É verdade. Tem que tomar cuidado. Olha, médico é um profissional como qualquer outro. O médico não é o enviado do senhor que você tem que confiar nele. Você tem que consultar 2, 3, 4, 5, 10 médicos. Entendeu? E usar a sua cabeça. Quem tem que decidir o seu tratamento é você, de acordo com os dados que eles lhe derem. Olha, em São Paulo aconteceu uma vez eu fui fazer lá um check-up e deu que eu estava com um problema cardíaco, precisava operar no dia seguinte. Saí correndo para o hospital, né? Daí os caras fizeram os exames, não tem nada. Não tinha nada. É um negócio incrível. Outra vez eu tive o único problema sério de saúde mesmo que eu tive foi pedra na vesícula. A pior dor do mundo. Eu estava num trem e deu um ataque da pedra na vesícula. Os caras queriam me levar para o protocolo para me operar do coração. Eu falei, vocês não vão fazer isso, vocês vão me matar. E eu tive que assinar um papel dispensando os caras da responsabilidade, porque eu tinha certeza que não era infarto aquele negócio. Agora a pessoa, se for lá no protocolo, abre meu coração, ela é pronto. O que é isso, porra? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Agora, médico gosta de assustar as pessoas. Não faz tal coisa que você vai morrer. Ah, meu Deus do céu. O que é isso?
O senhor eu não sei se o senhor sabe que o Michael Savage, ele já disse uma vez no programa dele que 99% dos casos de autismo são manipulação, não existem. Eu também acho isso. Tem criança solitária, não se comunica durante um tempo, de repente liga e começa a falar, porra. Eu vi um dos meus filhos, não vou dizer como, até os 4 anos não falava uma palavra, não se relacionava com ninguém. De repente começou a falar que não parou mais, porra. Para compensar, minha primeira filha começou a falar com 7 meses e não parou até hoje também, né? Então, é isso aí. Olha, agora aqui, antes de acabar, tem que... Você veja, os democratas aqui estão com medo de perder a próxima eleição. Então, o que eles vão fazer? Vão mudar a regra do jogo. E inventar o registro eleitoral universal. Significa o seguinte, eles pegam todos os órgãos do governo, pegam o Social Security, né, os hospitais, a polícia, todo mundo que tem ficha aí, vocês emitem título de eleitor. Eles vão espalhar título de eleitor para todo mundo, inclusive imigrante ilegal. Ora, aqui o voto não é obrigatório. Tá certo? Então, porque o pessoal inclusive tem preguiça de tirar o título de eleitor. Então vota quem quer. Agora, isso aí, se der voto para todos os imigrantes ilegais, todos vão votar no democrata. Então eles estão inventando um jeito, estão copiando a fórmula petista. Tá? Eles querem chegar no poder para nunca mais sair de lá, pô. Não através da concorrência leal, mas precisamente da concorrência desleal. Então é isso, eu acho que o nosso tempo acabou. Né? Vocês desculpem as tossidas e as fungadas, mas é o que eu pude fazer para o momento. Então até a semana que vem. Muito obrigado.